Nós sabemos que o Evangelho, ele é as boas novas da salvação em Cristo, mas ele é as boas novas da salvação em Cristo não só no sentido de que ele quer nos dar o perdão por aquilo que nós fizemos que não devíamos ter feito, mas ele também quer nos dar o poder para constantemente e completamente termos o domínio das nossas tendências, do nosso ego, daquela intrínseca herança que nós recebemos do nosso pai Abraão, e tanto então daquelas tendências cultivadas como também das hereditárias, para que Deus possa entender, nos manter dentro da linha. Então, o objetivo do Evangelho não é simplesmente nos dar o perdão, mas ele também quer nos dar a restauração completa, a vitória sobre a lei do pecado e da morte, segundo fala no livro de Romanos, no capítulo 8. Então, a finalidade do Evangelho, propriamente, quando a gente se concentra mais especificamente de qual é que é definitivamente a sua função, é exatamente preparar a cada um de nós para nós vivermos por amor ao nosso querido Deus e Pai. Então nós sabemos entender aquilo que já fizemos há alguns anos, outros entendem que não fizeram há tanto tempo. A melhor decisão que nós podemos tomar na vida é exatamente aquela de nós aceitarmos a Cristo Jesus completamente, e nós fizemos isso exatamente no dia do batismo. Mas, se por uma aventura, depois de que nós então aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós não compreendemos bem a mensagem de 88, o Evangelho Eterno, nós não compreendemos bem que Jesus Cristo, quando esteve aqui, para ele obter vitória sobre vitória durante a sua vida, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 88, ela escreveu o seguinte: para cada tentação, Jesus Cristo tinha uma única resposta. Está escrito: se nós eventualmente ainda não estamos apercebidos dessa nossa necessidade, ou se eventualmente nós ainda não cultivamos ou não estamos praticando o método de Jesus, ainda facilmente o inimigo nos leva para aquele lado entre que ele gostaria que a gente estivesse de forma contínua. Então, se nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e nós o fizemos com sinceridade de alma, nós fizemos a melhor decisão da nossa vida. Porém, se depois que nós aceitamos a Cristo Jesus, ainda o inimigo tem domínio sobre nós e ele consegue com que o nosso ego assuma novamente a primazia das nossas ações, o que teria acontecido? Ele ainda estaria no domínio da nossa mente, ele ainda estaria nos governando. E então, apenas teria acontecido isso. Antes do batismo, ele nos controlava com a mão direita, e agora, então, ele passou a nos controlar com a mão esquerda, mas ele ainda estaria sob o controle. Então, nós devemos ter, com toda a sinceridade, verificar bem, entender esta mensagem de 1888, porque ela veio, Deus Pai em ternura enviou através dos pastores Wagner e Jones, e, logicamente, através de Ellen White, que foi aquela que depois mais escreveu a respeito e mais definiu o que era e também entendeu aquilo que competia ao homem fazer. Então, nós recebemos essa mensagem exatamente com aquele objetivo de Deus Pai tem, de nos preparar para o encontro com Cristo Jesus, para nós sermos aquelas testemunhas que Deus Pai está necessitando nesse momento, nesta época em que Ele está sendo julgado pelo Tribunal Celestial. Ele está sendo julgado em razão daquelas acusações que o inimigo de Deus colocou, de que ele seria injusto, seria falho, e ele seria alguém que não está procedendo corretamente por exigir, por colocar como uma condição para nos dar a vida eterna, a obediência aos seus mandamentos. O inimigo de Deus está dizendo que isto é impossível, e o nosso Deus está dizendo que isto é possível. Então, nesta controvérsia, nós somos nomeados testemunhas. E se nós não formos testemunhas do nosso Deus, nós, sem a menor sombra de dúvida, e invariavelmente seremos o testemunha do inimigo de Deus. Então, não existe ponto morto nesta situação. Nós vamos a todo instante ser testemunhas de Deus ou testemunha do inimigo de Deus. E nós sabemos que quando nós, então, fazemos algo
que é contrário à lei de Deus, nós estamos, então, confirmando aquelas acusações. Então, a proposta do Evangelho é para que nós sejamos aquelas testemunhas de Deus continuamente. Então, a primeira pergunta que vem em nós e que nós devemos, de fato, respondê-la é: isto é possível para nós? Nós que somos pobres, mortais, que temos aquelas tendências ao mal, que nós entendemos que fomos desviados desde o nosso início, isto é possível? Então, nós temos aquelas promessas que Deus, então, nos dá, e nós temos a primeira, entende, que é essa daqui: eu porei as minhas leis em suas mentes. E quando nós vemos que ele se refere às minhas leis, ele está nos afirmando que ele colocaria dentro de nós as tendências a praticar o bem. E nós agradecemos muito a Deus o privilégio, de fato, ele faz essa parte. E temos outras promessas também. O apóstolo Paulo, no 1 de Coríntios 10, 13, ele diz, entende, que Deus é fiel e que ele não permite que nós sejamos provados além das nossas forças. Mas junto com a prova, ele também manda o recurso para nós podermos sair vitoriosos, para que a gente possa suportar a prova, dando louvores ao nosso Deus e sendo a testemunha que ele está precisando. E também Jesus Cristo, quando ele estava aqui conosco, ele afirmou que nós conheceríamos a verdade, ou seja, que nós conheceríamos a Jesus Cristo, que nós conheceríamos a sua palavra, que nós conheceríamos aquela fonte de poder que Deus deixou disponível para nós a partir da hora que Jesus Cristo não estivesse mais presente. Ellen White escreve assim que quando a sua presença fosse retirada, a palavra devia ser, então, a fonte do poder. E nós sabemos que Jesus Cristo se valeu dela, então ele disse: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai vos libertar. E a verdade nos liberta não apenas da culpa, mas também da continuidade de nós estarmos em pecado, a fim de nós sermos e nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus. E para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós, logicamente, devemos estar numa condição de estar livre do domínio das tendências do mal, ou seja, para nós sermos filhos de Deus, nós devemos passar de súditos de Satanás para súditos de Jesus Cristo. Quando nós estamos naquela condição de súditos de Jesus Cristo, eis que Jesus Cristo, então, nos libertou do domínio do mal, então agora nós somos, de fato, aceitamos a condição de sermos filhos de Deus. E isto, logicamente, tem a ver, então, com a perfeição. A perfeição que Jesus Cristo nos ordena obter, nós devemos, então, ter um completo conhecimento do que é essa perfeição bíblica, porque nós devemos, então, ter três entendimentos bem distintos. O que é a perfeição. O segundo, o que é o perfeccionismo. E o terceiro, o que é o imperfeccionismo. Porque nós, lamentavelmente, sabemos que existe esta divergência entre aqueles, entendem, que se intitulam como os filhos de Deus. Então, primeiro, nós vamos precisar ver bem o que é e o que não é a perfeição, e também entender aquilo que é os extremismos, entende? Que vocês sabem que quando o inimigo de Deus vai lutar com o ser humano, ele tem uma estratégia, entende, que exatamente que é aquela do puxa e empurra. Se por uma aventura ou uma hora nós queremos, de fato, ser leais a Deus, a primeira estratégia de Satanás é nos puxar. Ele quer, de toda forma, impedir que nós sejamos aqueles que vão aceitar o convite de Jesus Cristo de sermos filhos dele. E se por uma aventura nós, então, ele não consegue nos puxar, então ele vai e empurra. Então, de um lado, nós temos o perfeccionismo e, do outro lado, nós temos o imperfeccionismo. O primeiro, entende, é o seu empurra. Quando ele vem, entende, que nós estamos sendo fiéis a Deus, ele então busca nos levar a um extremo. E é exatamente aquele extremo onde, entende, tem alguém, entende, que considera, entende, que e nós tivemos dentro do nosso movimento adventista um movimento da carne santa. Era aqueles, entende, que acreditavam que pelo fato de eles serem adventistas do sétimo dia, de ter aceito Jesus Cristo, agora eles estavam sem as tendências ao mal.
E nós sabemos que, eventualmente, alguém pode ainda hoje ter aquela esperança de que, em sua natureza pecaminosa, seriam erradicadas não somente as tendências cultivadas ao mal, mas todas as tendências, toda aquela tendência natural, hereditária, também ela então seria tirada fora, seria eliminada da nossa natureza humana, da nossa carne. De fato, nós podemos erradicar, pela graça de Deus, ver erradicado em nós, de nosso caráter, todas as tendências, porém da nossa carne, não. Da nossa carne, ainda nós vamos continuar com elas até o dia da morte ou até o dia da volta de Cristo Jesus. Nós não podemos, de forma nenhuma, ter a esperança de que um dia nós viéssemos a não ter mais nenhuma tendência hereditária a fazer o mal. Muito bem. Este, então, é uma daquelas maneiras, entende, onde ele busca, entende, nos empurar. Mas o outro também é fazer com que a gente, às vezes, venha a compreender uma lição de Jesus Cristo de uma forma equivocada. E daí, entende, alguém poderia, assim, perceber e ter dentro do seu entendimento de que aquelas palavras que Jesus Cristo falou, por exemplo, quando ele disse o seguinte: se o teu olho direito te escandalizar, lança fora, arranca-o. E se a tua mão, corta. E nós sabemos que isso não tem nada a ver com com um ensino literal. Apenas o que Jesus Cristo está querendo nos dizer é, figurativamente, ele está nos ensinando a negar o nosso eu. Então, isso seria, entende, a parte do empurro, entende, para o lado do perfeccionismo. Irmos a um extremo que ele não tem sustentação dentro dos ensinos da Bíblia. Porém, ele nos puxa. E quando ele nos puxa para o imperfeccionismo. O imperfeccionismo é exatamente aquela doutrina, entende, que hoje ela compreende a maior quantidade absoluta de todos aqueles que são os nossos irmãos, dos 22 milhões de adventistas que nós temos hoje vivendo e respirando na face da Terra. E o imperfeccionismo é exatamente a doutrina da imperfeição. A doutrina da imperfeição, o que é que ela nos ensina? Ela nos diz que nós vamos continuar pecando e vamos estar dentro do peca e pede perdão, peca e pede perdão, peca e pede perdão indefinitivamente, e nós vamos continuar assim até o dia da volta de Jesus Cristo, e que não existe de nós nenhum tipo de chance de nós nos livrarmos desta maldição que seria entre nós. Somos então ofensores a Deus continuamente. Apenas nós vamos pedir perdão e fazer de novo, pedir perdão e fazer de novo. Então, se o perfeccionismo ele tem alguma área, como de fato tem, que é extremamente perigoso, o imperfeccionismo ele não é nada diferente. Então, nós temos os dois extremos aonde o inimigo busca a nos levar. Jesus Cristo, de fato, nos disse o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito; quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E isso dali, eventualmente, alguém poderia dizer: opa, eu encontrei alguma citação na Bíblia que fala exatamente o contrário. Então, nós sabemos que este tipo de perfeição, a perfeição que Deus Pai está exigindo, nós nunca vamos saber se nós estamos já, se temos atingido ou não. Então, quando alguém vem e nos pergunta assim, aqueles que são contrários a esta informação, a esse tema de que é possível nós sermos perfeitos de acordo com aquilo que a Bíblia apresenta, que é a perfeição, eles assim, tem muitos deles que nos chegam e nos perguntam: entendeu? Você, por acaso, é perfeito? Ou você conhece alguém que é perfeito? Alguém que nos faz esse tipo de pergunta, nós devemos dar uma única resposta, e é a seguinte: o único juiz que é capaz de dar esse tipo de resposta é exatamente aquele que é o nosso Deus e Pai. Não existe nenhum outro, a não ser a divindade, que tem condições de dar esse tipo de resposta. E alguém também poderia, então, achar
que alguma tradução da Bíblia, alguma parte onde poderia ter supostamente encontrado algum versículo da Bíblia ou algum ensinamento onde alojar-se-ia nele também o imperfeccionismo. Então, nós sabemos que o imperfeccionismo, aquela doutrina de que nós vamos continuar pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão, e que não existe nenhum tipo de alternativa a esse tipo de situação, nós sabemos que algumas traduções da Bíblia, elas têm algum equívoco. E quando nós vamos, então, verificar as Bíblias, nós sabemos, eu, pelo menos das Bíblias que eu tenho aqui comigo, eu não tenho nenhuma tradução que ela não tenha alguma imperfeição na sua tradução. Por que é que se dá isso? Porque traduzir uma Bíblia é extremamente difícil, entendeu? É muito complexo. Nós sabemos que as línguas essas, entende? Elas não tinham as vogais, por exemplo. Então, as palavras eram todas grudadas uma na outra, conforme separa, dá um tipo de informação. Então, mesmo aquela Bíblia que é a King James, que é de todas as Bíblias a mais perfeita, aquela que Ellen White usava, aquela que tem sustentado o protestantismo e tem sido um esteio contra as doutrinas perversas, que são aquelas que claramente não são bíblicas. A Bíblia King James, ela foi o sustentáculo de todo o sistema protestante. Mas nós sabemos que mesmo ela, quando ela vai traduzir, por exemplo, o livro de Eclesiastes 7:20, ela traduz alguma coisa assim: porque não há sobre a terra um homem que seja justo e que faça o bem e que não peque. Então alguém tem que pegar essa tradução e diz: como? Vocês estão falando de que é possível que alguém chegue a ter a não pecar, mas veja que está aqui na Bíblia, Eclesiastes 7:20, onde diz, e que não peque. Então todos nós vamos continuar pecando até o dia da volta de Jesus e não existe nenhum tipo de alternativa. Porém, quando nós vamos então e buscamos alguém que é especialista neste termo de inglês e também nos termos que eram a língua original, nós vemos que então Adam Clarke traduziu o seguinte: não há sobre a terra um homem que seja justo. E nós acrescentamos: justo de que forma? Por suas próprias forças. Porque uma má árvore não pode produzir bom fruto. Então não há sobre a terra um homem que seja justo, que faça o bem, novamente, por suas próprias forças. E veja que em vez de não peque, ele traduziu assim: que não esteja sujeito a pecar. Agora nós novamente nos assentamos e dizemos: agora nós estamos então tendo uma tradução que está alinhada com o Evangelho, está alinhada com aquilo que nós lemos no restante da Bíblia. Mas não é bem no restante, porque no livro do 1 Reis 8:46, nós temos a oração de Salomão, e também lá, aqui a própria King James, ela faz esse tipo de tradução: pois não há homem que não peque. E novamente o Adam Clarke, então ele diz que a tradução correta seria assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não possa pecar. Então, são traduções que quem fez a tradução na King James, ele assim, passou despercebido que ele estava colocando na Bíblia algo que era contrário aos demais ensinamentos da Bíblia. Então, nós não podemos então tomar essas traduções que foram feitas de forma equivocada e nos basear nela para nós dizermos que nós estamos agora com uma tradução que ela seria incorreta. Muito bem. Há também no livro de Lucas, o Jesus Cristo então diz o seguinte: quem é fiel no pouco também é no muito. E no livro de Eclesiastes 7:16 também tem então esta aqui, e essa aqui não é uma má tradução, tá? Essa tradução, essa parte, ela é legitimamente aquilo que tem no original, e no original diz bem assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Então, esta é uma tradução literal e é exatamente aquilo que consta no original. Porém, nós novamente encontramos uma explicação muito louvável da parte do Adam Clarke,
que ele nos diz, então, apenas o seguinte: aqui se trata de ironia do Salomão. O Salomão, ele já tinha antes se servido dessa mesma tática. Este ali que ele reproduziu era um ditado que era comum nos dias de Salomão: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruiria a ti mesmo. E então o Salomão traz esse tipo de informação, ele recolhe esse dito popular para logo em seguida colocar assim: ó, não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Então esta foi apenas uma estratégia que o Salomão encontrou para ele nos trazer novamente à realidade. Então, de forma nenhuma, este versículo da Bíblia é alguma coisa que Deus Pai está nos informando. Não, era um dito popular, válido na época de muito corriqueiro, e que Salomão apenas o trouxe para, logo em seguida, desmascará-lo. E nós sabemos que o Salomão, no Eclesiastes 7, 11 a 12, ele fez o mesmo tipo de estratégia. Ele traz um dito mundano para logo em seguida combatê-lo com o ensino bíblico. Que Deus Pai está desejoso de que nós sejamos fiéis nas mínimas coisas, como Jesus Cristo disse: fiel no pouco, também é fiel no muito. Justo no pouco, também será injusto no muito. Era exatamente aquela explicação, aquelas instruções que Jesus Cristo deu quando ele estava falando do dízimo. Ele falou com relação ao dízimo que era para fazer o dízimo até dos temperos: o hortelã, o endro e o cominho. Ou seja, todas as coisas do mais pequena de Deus espera que nós sejamos fiéis. E Ellen White também nos adverte dizendo o seguinte, que um pecado é uma discordância com a vontade de Deus no mínimo particular. Então nós devemos estar bem cientes de que tanto o imperfeccionismo como o perfeccionismo, eles não têm realidade dentro da Bíblia, e a Bíblia, de forma nenhuma, estaria endossando, no caso ali, o imperfeccionismo. Então agora nós vamos ver primeiro o que não é a perfeição, e logo em seguida nós vamos ver o que é a perfeição. Então a perfeição não é absoluta, porque a perfeição absoluta nem os anjos têm. Vocês lembram de que quando Jesus Cristo estava para ir à cruz, ele falou de que quando ele fosse levantado, ele iria trair todos a ele mesmo. Ele estava se referindo também aos anjos, que a partir da hora que viram que Satanás fez aquele tipo de maldade, servindo-se dos homens em relação a Jesus Cristo, pregando numa cruz, eles se livraram, eles expulsaram o Satanás da área da sua simpatia, e eles ainda guardavam simpatia com relação àquele que havia sido o seu líder lá antes que existisse o pecado. E agora Jesus Cristo diz que daí, quando ele fosse levantado, quando ele fosse para a cruz, ele iria atrair todos os anjos e todos os mundos não caídos para o lado dele, sem que tivesse mais nenhum tipo de simpatia com as ações e com a pessoa do inimigo de Deus. Então, a perfeição, aquela que nós estamos buscando, aquela que é a perfeição bíblica, ela nada tem a ver com relação a termos uma perfeição absoluta. A perfeição absoluta é uma exclusividade da divindade. Nós não temos nenhum outro ser que tenha esse tipo de característica. Ela também não tem nada a ver com a perfeição da natureza. O nosso físico vai continuar da forma como ele está hoje. Vai aparecer as rugas e depois de um certo tempo, se Jesus Cristo não volta, nós vamos acabar indo para o cemitério e não temos uma outra alternativa. Então a perfeição não tem nada a ver com a perfeição da natureza física, e também não tem nada a ver com o melhoramento ou a erradicação da nossa natureza tendente ao mal. Nós continuamos com a nossa natureza até o final dos nossos dias. Nós vamos ter as nossas tendências ao mal hereditárias e elas não vão sair. Nós, como nós mesmos, o nosso ego, ele não consegue piorar, porque ele é extremamente maldoso, está bem ligado com as intenções de Satanás, mas ele também não tem condições nenhuma de melhorar. Nós poderemos ter o nosso caráter, sim, mas o caráter nós sabemos que
ele não entra em uma condição de que nós mesmos a fizemos. É alguma coisa de que foi Jesus Cristo que fez a partir da hora que ele vem habitar em nós. Então, aquela afirmação que o fariseu fez quando ele falou assim, não sou como os demais homens, de fato é uma impossibilidade. Ele nunca deveria ter feito esse tipo de pensamento e nem nunca deveria ter esse tipo de atitude. Nós, quando olhamos para qualquer pessoa que está fazendo qualquer tipo de maldade, o Wagner escreve para nós e ele se declarou dizendo que quando nós vemos a maldade em uma pessoa, nós deveremos estar olhando no espelho. Nós, se não fosse a graça de Deus, iríamos fazer exatamente aquilo que aquela pessoa está fazendo, porque nós somos maus, segundo aquilo que o próprio Jesus Cristo falou para os discípulos. Ele disse o seguinte: se vós que sois maus. Então, se alguém vir no ser humano uma boa atitude, ele apenas está vendo Jesus Cristo pousando para ser fotografado, que nem Ellen White usou a sua expressão. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, quando estava dentro da sua condição já de um cristão maduro, ele falou assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, do meu ego, não habita bem nenhum. Essa é exatamente a confissão de todos aqueles que estiverem alinhados com a realidade. Também ter a perfeição não significa que nós não vamos mais ser tentados pela carne. Não, nós sim devemos sempre ter esse tipo de inclinação, e se não tivéssemos esse tipo de inclinação, nunca haveria a possibilidade de nós formarmos um caráter perfeito. Também não se trata de atingir um ponto a partir do qual nós chegamos no ponto e agora não temos mais nenhuma necessidade de progresso. Nós sabemos que a escada da perfeição sempre vai ter, ela é uma escada que sempre vai ter um degrau a mais. Nós hoje não conseguimos ver todos os degraus que estão à nossa frente, mas o Espírito Santo continuamente nos revela um degrau, e quando nós conseguimos, pela graça de Deus, no poder da palavra de Deus, darmos aquele passo no sentido de sermos vitoriosos nele e de subirmos esse degrau, eis que o Espírito de Deus novamente nos leva a um outro degrau, e ele assim vai nos conduzindo durante a nossa vida, e nós sabemos que durante a eternidade também nós vamos estar num contínuo nos aproximando do ideal, que é exatamente a divindade. Nós gostaríamos de termos logo atingido aquele degrau, porém sempre nós vamos ter mais um pela frente e depois mais outro pela frente. Então, a perfeição, ela não tem nada a ver com nós atingirmos um ponto a partir do qual nós não teremos mais nenhum tipo de necessidade de progresso. Muito bem. Também a perfeição não tem nada a ver com uma realização humana. Aqui é que nós temos aquilo que é o foco aonde se chocam aqueles que creem que é possível nós sermos leais a Deus continuamente, e aqueles que dizem que isto é uma impossibilidade. Por causa do que esses dizem que é uma impossibilidade? Exatamente porque eles creem que isso seria uma realidade que o nosso Deus estaria nos conduzindo de uma forma que nós, então, por nós mesmos, nos servindo da graça de Deus, agora nós vamos conseguir sermos perfeitos. E nós temos que entender a definição do que é legalismo da parte de Ellen White, e ela diz o seguinte: o espírito de escravidão é gerado por procurar viver de acordo com uma religião legal. E o que é então essa religião legal? Ela diz: através do seu esforço de cumprir as reivindicações de Deus em sua própria força. É exatamente aquilo que os israelitas disseram lá no Sinai: tudo que o Senhor falou que é para fazer, nós vamos cumprir. Eles apenas deviam ter dito: nós não temos poder para cumprir a sua lei, nós vamos precisar que o Senhor faça essa bênção para nós. Mas, então, ela não se trata de uma realização do homem. E a mais sutil de todas as formas de legalismo é exatamente aquela que diz o seguinte: eu agora vou tomar a graça de Deus, eu vou me servir do poder da palavra de Deus, e eu vou construir um caráter semelhante de Cristo Jesus. E nós temos no nosso cenário
um hino que fala exatamente isto. Nós temos um hinário, um hinário antigo, onde o título era Ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser igual a Cristo. Não, nós de forma nenhuma queremos ser igual a Cristo, e nós vamos ver isto daqui a pouco. Então agora nós vamos tratar aqui daquilo que significa a perfeição. Qual é que é a perfeição moral bíblica que o nosso Deus está necessitando, e qual é a que Ele está de nós exigindo e de nós está esperando quando Ele nos diz: vós sois as minhas testemunhas. Então, o primeiro entendimento do que é a perfeição é exatamente que é um processo. E o próprio Jesus Cristo, quando ele estava aqui, quando ele falou nas suas parábolas, ele falou a respeito daquela semente que é lançada na terra, e quando ela sai, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Isso então tem a ver com um processo de crescimento, e foi aquilo que aconteceu com Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo esteve aqui, a própria Bíblia nos relata que Jesus crescia em estatura, agora veja, em sabedoria e em graça. Então, Jesus Cristo não veio aqui pronto. Ele veio aqui para passar por um processo de aperfeiçoamento. E no processo de aperfeiçoamento, ele aprendeu a obediência, segundo nós lemos no livro de Hebreus. Então, o primeiro conceito do que é entender aquela perfeição que Deus Pai está exigindo de nós é exatamente um processo. Nós começamos devagarzinho e nós vamos nos desenvolvendo passo a passo. E nós podemos ser perfeitos de acordo com aquelas informações que nós vamos recebendo. E nós, graças a Deus, agora estamos naquela época onde Deus Pai nos passou todas as informações que eram possíveis da mente humana suportar, e nós agora temos aquela necessidade de nós correspondermos com a parábola do semeador, aonde Jesus Cristo diz que aquela semente que caiu em boa terra, e a semente que caiu em boa terra, nós sabemos que é exatamente a fé no poder da palavra de Deus, que a palavra de Deus é exatamente aquela semente. Então ele diz que quando esta semente caiu em boa terra, ela chegou a produzir 1%. E se nós temos a informação que Jesus Cristo está nos dizendo, então, que existe a possibilidade de nós sermos aquela boa terra que produz a 1%, nós sabemos que esse 1% significa tanto na questão de refletir o correto caráter de Cristo Jesus, como também 100% do tempo e nós estarmos sendo possuídos por Cristo Jesus. Nós sabemos que a perfeição, então, que Ele está esperando é exatamente esta, daquela semente que cai em boa terra, que cai então dentro do nosso entendimento, e que então ela vai produzir a 1%. Em outras épocas, ele se satisfez com 1 por 30, por 1 por 60, porém hoje, no final da história, nós estamos agora diante desta grande façanha de Deus Pai, então, por conseguir com que aqueles seres humanos estejam sendo possuídos por Cristo Jesus, e Jesus Cristo vivendo a vida dele nesses seres humanos ininterruptamente, se revelando, que nem o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 16: aprove ao Pai revelar seu Filho em mim. Então, quando esta obra estiver completa, aí quando isto acontecer, eis que daí nós temos aquilo que nos diz o livro de Apocalipse. Ele está lá, então, descrevendo aqueles 144 mil, e nós sempre nos lembramos que Ellen White nos recomenda que nós sempre façamos orações de virmos a pertencer a esse time daqueles que vão ser as primícias, aos primeiros que, como um grupo geral, constituído de todas as etnias, espalhado em todas as nações do mundo, que estão refletindo perfeitamente a Cristo Jesus, ou, em outras palavras, que Jesus Cristo está vivendo a vida dele neles ininterruptamente. Porém, nós também temos uma outra figura daquilo que significa a compreensão do plano da salvação e, ao mesmo tempo, a evolução, porque junto com a teoria vem também a prática. Então, no livro
de Ezequiel, no capítulo 47, lá nós tem aquela água que brotava debaixo do altar, e ela, primeiro, ele foi passar por ela, e ela dava apenas no tornozelo. Nós sabemos que as informações relativas à espiritualidade, Deus Pai sempre as manteve num constante desenrolar. Primeiro, nós lemos que, quando nós lemos o livro de Jó, nós verificamos que o Jó ele não tinha ainda informação de que o Satanás existia, que era o Satanás que fazia todas as maldades. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos claramente que ele pensa entender que, de fato, é Deus Pai que está fazendo todas aquelas maldades com ele. E ele diz, entendeu? Eu quero entender uma sessão, eu quero uma audiência com o juiz, entendeu? Porque ele está sendo injusto comigo. Então, primeiro, nós vemos um tipo de informação que ela vem, então, seria como essa água que dava pelos tornozelos, depois pelos joelhos, depois pelos lombos, mas, finalmente, ela era uma água, que nós estamos exatamente nesta hora, onde ninguém mais era capaz de passar. Era uma torrente de amor, uma quantidade enorme do conhecimento do Evangelho que já não era mais possível de ser transposta. E realmente, quando nós então olhamos a união da natureza humana com a natureza divina em Cristo Jesus, do convite que ele nos faz, vinde às bodas, o convite que ele nos faz de nós aceitarmos, sermos irmãos de Jesus, termos consciência e aceitarmos o fato de que, quando no ventre de Maria se uniu a natureza humana com a natureza divina, a nossa natureza humana estava na natureza humana de Cristo Jesus, porque ele era o segundo Adão, e que assim nós fomos unidos à divindade. Então, quando nos vem a compreensão, esse tipo de amor, entende, que Deus Pai tomou aquele boneco de barro e o constituiu seu filho e o destinou, ele lhe deu condições, lhe deu potencial para ele vir a se assentar no trono de Deus, participando com o próprio Deus, com o próprio Jesus Cristo, na administração do universo, que é exatamente aquilo que os remidos vão ter. Quando então nós vemos também a graça de Deus querendo nos vestir, nós sabemos que tem a veste nupcial e tem o vestir a veste nupcial. Se a veste nupcial tem a ver com aquilo que Cristo Jesus fez, sendo nós, nos deu a natureza humana, ele viveu uma vida perfeita, quando ele morreu, nós estávamos nele e nós morremos, ressuscitamos e também estamos nele lá nas cortes celestiais hoje, fazendo a intercessão. Quando então nós vemos esta realidade dele, então nos vestir com o manto da sua justiça, com o manto da sua perfeição, então nós vamos então ampliando o nosso conhecimento a respeito do plano da salvação, de quanto é profundo o amor que Deus tem pela raça humana. Então nós vemos que ele viu crescendo. E depois, quando então nós vemos Jesus Cristo, o apóstolo Paulo nos escrevendo que para nós sermos cheios da plenitude de Deus, algo que nós não somos capazes de aquilatar aquilo que é esta realidade. Então, quando nós vemos então Jesus Cristo dizendo que ele deseja que nós estejamos assentados junto com ele no seu trono, então nós vemos que essa nascente de amor, ela vai crescendo, vai se avolumando, ela vai passando por tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos, e finalmente ela é uma torrente de amor tão imensa que nós não conseguimos abarcá-la, nós não conseguimos passar por ela. Muito bem. A perfeição também, então, é uma realização de Cristo e não uma realização dos homens. Aqui é que exatamente onde nós temos o ponto de divergência com todos aqueles que eles vocês estão buscando o impossível. De fato, eles se equivocam, aqueles que são opositores à perfeição, porque eles dizem que, de fato, isto não seria impossível ser igual a Cristo. E nós, de fato, dizemos para eles, de fato, é impossível mesmo nós ser igual a Cristo. Agora, a perfeição não significa nós sermos igual a Cristo. A perfeição tem a ver exatamente com ele vir viver a perfeição dele ininterruptamente. E eu quero então dizer para vocês que a primeira vez que eu vi e que eu me dei conta de que esta é a realidade foi através dessa citação aqui do pastor Jones. O pastor Jones, ele está discorrendo a respeito da perfeição e ele escreveu o seguinte: sendo assim, abandonemos então para sempre
toda a ideia de que a perfeição é algo que nós devemos lograr por nós mesmos. Aqueles, então, de fato, que dizem que é impossível, de fato, nós devemos concordar com eles, e se nós pudermos ajudar um deles, nós devemos dizer para eles o seguinte: realmente, com o método que você está usando, de fato, é impossível. É impossível a perfeição se nós vamos buscá-la através das nossas próprias forças, ainda que fosse pela graça de Deus. Então, o Jones continua assim: Deus espera e fez provisão para isso. Para isso é que nós fomos criados. O único objetivo de nossa existência é sermos exatamente isto, perfeitos com o quê? Com a perfeição de Deus. E lembremos-nos que devemos ser perfeitos com o seu caráter. O seu padrão de caráter é que deve ser o nosso. Sim, o seu próprio caráter deve ser o nosso. Agora vejam, entendo aquilo que me assustou quando eu li pela primeira vez. Não devemos ter um caráter desenvolvido à semelhança de Cristo. Nós não devemos ter um caráter desenvolvido à semelhança de Cristo. O seu próprio caráter deve ser o nosso. Ou seja, nós vemos que lemos no livro de... Sim, nós lemos nas epístolas do Paulo, onde ele diz assim: nós temos a mente de Cristo. E também no livro do Apocalipse diz o seguinte: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, ter a mente de Cristo, ter o caráter de Cristo, não significa que agora então, nós vamos chegar àquela hora em que nós vamos olhar para a mente de Cristo, olhar para a nossa mente e comparar uma com outra e falar: opa, chegou a ser igual. Não. O Jones diz bem claro: não devemos ter um caráter desenvolvido à semelhança de Cristo. Então, aquele lá, hino que nós temos, onde diz o seguinte: diz-me como devo andar para ser igual a Cristo. Quem escreveu esta letra deste hino, se ele tivesse conhecimento dessa citação aqui do Jones, ele nunca iria ter escrito da forma como escreveu. Aliás, esse hino, ele se parece muito com um hino, assim, com um hino que é cantado pelo Padre Zezinho. O Padre Zezinho também ele tem um hino onde ele diz que ser igual a Cristo. E diz-me, então ele de fato estão os dois meio emparelhados com relação ao equívoco do que significaria que a perfeição seria nós tomarmos a graça de Deus e agora nós nos erguermos e sermos alguém que está na mesma altura de Cristo. Quando nós lemos na Bíblia de chegarmos à estatura de Cristo, é nada mais, nada menos do que chegarmos àquela estatura onde Jesus Cristo está vivendo a vida dele ininterruptamente. Ali nós estamos exatamente dentro daquela estatura de Cristo. A perfeição também, ela é estar em Cristo. Sim, quando nós estamos com a nossa consciência limpa, nós aceitamos Jesus como o nosso Salvador, ele nos acredita a todos os feitos de Cristo. Então, também nesse sentido, nós estamos então perfeitos quando nós dizemos que somos perfeitos em Cristo Jesus. E também a perfeição ela é um amadurecimento do caráter cristão. E como é que nós então podemos saber disso? Porque no livro do Apocalipse, capítulo 14, diz que ele vem aqui colher a terra quando a seara da terra está madura. Então, exatamente naquela hora onde todos os cristãos que estão vivos, eles estão refletindo o caráter de Cristo 100%, tanto no tempo como também na realidade daquilo que eles estão vivendo. Muito bem, e outra parte ainda que a perfeição é sair da Babilônia. E sair de Babilônia, nós, por muitas vezes, eu mesmo cheguei a acreditar que eu tinha saído de Babilônia porque antes eu era católico e agora eu passei a ser adventista de sétimo dia, me batizei nas águas e tal, e estudei dentro daquela igreja que é o povo de Deus, o povo da Bíblia. Então agora eu saí de Babilônia. Não, eu ainda continuava em Babilônia. Porque se um de nós ainda tem aquele estilo de Babilônia, ainda nós não estamos saindo de Babilônia. Por nós aceitarmos o batismo numa igreja, ainda que seja a igreja Curune, baluarte da verdade, não significa que nós saímos de Babilônia. Nós só saímos de Babilônia quando nós permitimos a Cristo Jesus dominar o nosso ego. Enquanto nós não estamos
dentro desta condição, enquanto nós ainda não aprendemos o poder da palavra de Deus, nós não estamos cultivando aquela fé que nos dá vitória continuamente, nós ainda estamos em Babilônia. E eu quero entender aqui, colocar entender uma realidade, porque nós dizemos o seguinte: quando nós vamos dar estudo bíblico para alguém, que nós vamos falar a respeito do sinal da besta, do espírito de Babilônia, nós também dizemos entender que tem a imagem da besta. E o que é a imagem da besta? Se você pede para um adventista, ele vai dizer para ti: é quando se une o poder civil com o poder religioso, e agora eles vão querer impor os seus ensinamentos, os seus dogmas. Aí está formada a imagem da besta. Então, o espírito de Babilônia foi, pelo menos por mim, entende, que eu fui católico por longo tempo, e eu creio que todos aqueles que pertencem também a esta doutrina, nós então também tivemos o espírito de Babilônia exatamente com as pessoas que nós comandávamos e precisamente dentro da nossa família. Nós tomamos a autoridade de pai junto com aquilo que a gente pensava e impôs isto nas pessoas que estavam vivendo junto conosco e obrigando elas a fazer aquilo, entender porque era uma criança ou porque entender que sou eu que comando, aqui sou eu com o pai. Então nós também vivemos e praticamos o espírito da Babilônia. Então a nossa alegria agora é exatamente aquilo que nós lemos do livro de Malaquias 4, o último capítulo, no versículo 5 e 6, onde nós lemos assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. E o profeta Elias exatamente é o movimento adventista, e mais especificamente dentro do movimento adventista, a mensagem de 1888 que nos traz a vitória. Então ele diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes que venha a volta de Jesus. E ele, então, a continuação diz: ele converterá o coração dos pais nos filhos e o coração dos filhos nos pais. O que é que aconteceu aqui para se dar esse tipo de mudança? Ora, a mensagem de 88, ela traz exatamente como no seu bojo, como seu principal objetivo, fazer tudo por amor ao Pai. Mas quando nós fazemos por amor ao Pai, e automaticamente nós vamos fazer as coisas também por amor aos filhos, por amor à esposa, por amor ao esposo, por amor aos nossos vizinhos. Então, esta característica de nós vivemos por amor dentro da nossa família, onde antes nós vivíamos assim, sendo influenciado pelo espírito de Babilônia, faz entender com que o coração dos pais se converta com os filhos com os pais. Em outras palavras, o que é que se estabeleceu nessa família? A lei do amor. Então, nós gostaríamos muito de nós termos sempre presente de que esta mensagem ela vai cumprir aquilo que o livro de Malaquias nos informa. Então, sair de Babilônia, para nós sairmos de Babilônia, só tem uma condição: nós precisamos ser vitoriosos sobre o nosso ego, ou em outras palavras, nós devemos permitir que Cristo Jesus seja o vitorioso sobre o nosso ego. Se nós não chegamos a fazer isso dali, então nós, de fato, ainda temos o espírito da Babilônia dentro de nós. Nós, então, nos mudamos de igreja, mas ainda estamos com com o sinal da besta, que eu diria, exatamente com o espírito, que é aquele que é errado de unir a autoridade civil junto com os dogmas religiosos, e os dois juntos para forçar alguém a fazer aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse. Em vez, então, de nós convencer, nós estamos obrigando. E exatamente essa é uma tristeza que ela deve ser banida do nosso comportamento. Então, a prova que nós temos a verdade não está em nós apresentarmos 28 doutrinas ou um rol de doutrinas bíblicas. Antes, a prova de que nós temos a verdade é se a verdade está vivendo em nós, ou seja, se Jesus Cristo, de fato, está vivendo de acordo com Gálatas 2:20. E a perfeição, finalmente, é um ideal. E por ser um ideal, o ideal, por definição, é um objetivo do qual nós podemos nos aproximar sempre, mas ele sempre vai estar acima daquilo em que nós estamos. Exatamente esse daí é aquilo que é dito como um ideal. Então, este processo da perfeição, ele foi muito bem descrito pelo apóstolo Paulo quando ele diz o seguinte: não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para
o que eu fui também alcançado por Cristo Jesus. Então, aqui nós vamos entender que é um processo. Agora, uma outra pergunta ainda a respeito da perfeição é se Deus Pai está, de fato, esperando essa perfeição. Veja, entenda que nós lemos de alguns versículos da Bíblia, de aqueles que estão aqui assinalados, onde diz assim, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Ótima informação, não? Tenha de fato, aquilo entende, que nós estamos aqui discorrendo, que é exatamente a perfeição. Outra parte é onde, no livro de Tessalonicenses, ele diz o seguinte, que Deus Pai vos santifique completamente, que seja apresentado irrepreensíveis. Isso aqui todos são termos que dizem que e nos atestam que é possível nós deixarmos de ofender o nosso Deus e Pai. E no livro de Judas, ele diz, ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair. O único que tem condições de nos impedir de cair é apenas o nosso Deus quando ele vem viver a sua vida em nós. A outra parte do livro de Colossenses fala a respeito daqueles que são irrepreensíveis e inculpáveis. E novamente no livro de Efésios, ele diz para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E alguém entende irrepreensível, a própria palavra já nos diz aquilo que é a expectativa do nosso Deus. O livro de João, ele diz o seguinte, todo aquele que permanece dele não peca, mas não peca apenas enquanto ele está permanecendo nele, porque se por uma aventura nós deixamos de lado Cristo Jesus e nós optamos na hora da tentação, nós optamos por ouvir a insinuação, o convite do inimigo, eis que nós já não estamos mais permanecendo em Cristo Jesus e ele também não está permanecendo em nós. Nós temos algumas citações do Espírito Brevicê que são fantásticas. Uma delas diz o seguinte, colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. E quando é que eu colaboro com a vontade de Deus? Exatamente quando o inimigo vem e buzina para nós, ele nos incita a que nós façamos algo que é ofensivo a Deus, nós enfrentamos como assim está escrito, seguindo exatamente o método de Cristo Jesus. Tem um outro também, citação no livro de Parábola de Jesus, onde Ellen White escreveu o seguinte, ao nos sujeitarmos a Cristo, então na fala a respeito dos nossos sentimentos, se misturam com os sentimentos e depois de Cristo, e logo em seguida ela diz que isso significa nós estarmos vestidos com a veste nupcial. Mas quando é que nós nos sujeitamos a Cristo? Nós nos sujeitamos a Cristo exatamente naquele instante, aonde o inimigo de Deus vem nos tentar e nós o enfrentamos com a palavra de Deus. Aí nós estamos nos sujeitando a Cristo Jesus. Então, nós podemos então aí dizer com toda a franqueza que Deus Pai está, de fato, exigindo de nós e Ele está esperando que nós nos apresentemos perante Ele, perante todo o universo, para que Ele possa olhar para a sua igreja e se dirigir a todo o universo e dizer, eis os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que guardam e não apenas que dizem que é para guardar. E apesar de que hoje nós temos muito da nossa liderança, também dizendo que é impossível de nós guardar. Muito bem, então existe uma grande diferença entre alguém estar perfeito e alguém fazer alarde disso. Ellen White nos diz, Daniela nos afirma que quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo Jesus, mais defeito nós vamos ver em nós. Então, obviamente, que se alguém está dentro desse processo, ele nunca vai dizer que ele é perfeito, porque ele está claramente vendo mais defeitos que ele nem suspeitava que tinha, e ele está vendo que Cristo Jesus não tinha nenhum daquele tipo de comportamento que ele tinha, então ele nunca vai poder estar dizendo que ele estava, então, dentro daquela perfeição bíblica. Então, todos aqueles que estão buscando a perfeição, e nós sabemos que a mensagem de 1888 e todos os temas que nós temos catalogado, todos eles indicam uma única direção, a perfeição que Deus está esperando para que ele venha a estar livre daquelas acusações que o inimigo de Deus lançou e que ele lançou e já fazem 6.000 anos que ele vem então insistindo nestas acusações. E nós, graças a Deus, estamos então sendo daquela geração
que o Daniel, todos aqueles grandes da Bíblia, gostariam muito de estar vivendo hoje aqui, para eles serem essa testemunha que vai tirar de Deus Pai aquelas calúnias que pesam sobre o caráter dele e que são, logicamente, calúnias. E nós, então, agora temos este grande privilégio. Então, eu aqui, antes de encerrar, e queria dizer que se vocês têm um tema que vocês vão entender assim, fazer uma coleção grande de citações, é exatamente se vocês escreverem o que é a perfeição, alguma coisa a respeito de ser perfeito, nos livros de Ellen White, ou no CD, ou em algum meio aí eletrônico que nós, então, hoje temos disponíveis. Vocês vão ver uma enormidade grande de citações do Espírito de Profecia. Eu só vou ler uma, e ela está não é no Desejar de Todas as Nações, aqui eu escrevi Desejar de Todas as Nações, mas na verdade está no Grande Conflito. Página 489, e na edição atual ela está na página 410. Ela diz o seguinte: por meio dos defeitos de caráter, Satanás trabalha para obter domínio da mente toda. E sabe que, se esses defeitos forem nutridos, será bem sucedido. Portanto, está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofismo, ou seja, com seu fatal engano, com a sua fatal mentira de que lhes é impossível vencer. Então, sempre que nós ouvimos alguém que nos afirma que é impossível nós permitirmos que Cristo Jesus venha viver a vida dele ininterruptamente em nós devemos, então, nos lembrar de que estas palavras foram primeiramente ditas e foram exatamente pronunciadas pelo inimigo de Deus, com o seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. E nós, então, quando nos encontramos com alguém assim, nós sabemos que nós estamos diante de alguém que nós precisamos ajudar. Por quê? Porque por longo tempo nós, como comunidade, viemos a admitir esse tipo de sofisma do inimigo, de que nós seríamos impossíveis de vencer. Então, esse é exatamente aquilo que nós tínhamos para hoje, é o tema a respeito da perfeição. Nós, então, queremos apenas recordar, apenas frisar com mais ênfase: a perfeição de caráter é apenas Jesus Cristo revelando-se em nós. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aprove a Deus Pai revelar seu Filho em mim. Então, como nós, então, agora temos essas informações e sabendo de que ela é possível, então agora nós devemos nos esforçar com unhas e dentes para que nós venhamos a cultivar a fé no poder da Palavra de Deus, que é exatamente aquela que traz Jesus Cristo para viver dentro de nós, e assim nós podemos nos apresentar perante o nosso Deus sem decepcionar. Amém? Então nós vamos ter a oração final. Senhor Deus, nosso querido Pai, nós queremos, em nome de Cristo Jesus, muito lhe agradecer, porque por a sua bondade e a sua misericórdia, o nosso Deus nos enviou o Evangelho eterno através dos pastores Wagner e Jones, e também e principalmente através dos escritos do Espírito de Profecia. Rogamos que, feito esta realidade para nós, nós tenhamos a bênção de nos valer de todas essas informações e nos apresentar perante Ti como uma das Tuas testemunhas, ou melhor, como um ser humano que permitiu que a testemunha fiel e verdadeira viesse a viver a vida dele em nós ininterruptamente. Dá a todos nós esta bênção, esta graça, se com com o nosso pessoal que está aqui reunido juntamente conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém.